Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem misteriosa para um dos lugares mais isolados e enigmáticos do planeta, a Ilha de Páscoa. Vocês já devem ter visto imagens daquelas cabeças gigantes de pedra, os Moai. Durante séculos elas têm fascinado e intrigado a humanidade. Como uma civilização antiga, com ferramentas simples, conseguiu esculpir e mover estas estátuas colossais. Qual era o seu verdadeiro propósito? Pois bem, preparem-se, porque depois de quase 900 anos de especulação, a ciência está finalmente a revelar os segredos por trás destes gigantes silenciosos. Vamos desvendar este mistério juntos. Primeiro, um pouco de contexto. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como é chamada pelos seus habitantes nativos, é uma pequena ilha vulcânica no meio do Oceano Pacífico. Fica a mais de 3.500 quilômetros da costa do Chile, o que a torna um dos locais mais remotos do mundo. Os primeiros colonizadores polinésios chegaram por volta do século XIII e desenvolveram uma cultura única, cujo legado mais impressionante são as quase 1.000 estátuas Moai espalhadas pela ilha. Estas estátuas, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando dezenas de toneladas, são um feito de engenharia monumental. Durante muito tempo, a questão principal foi: por que tanto esforço? Qual era o significado delas? Eram deuses? Guardiões? Reis antigos? As teorias eram muitas, mas as respostas, poucas. Durante décadas acreditou-se que os Moai eram apenas cabeças. No entanto, escavações ao longo do século XX revelaram algo surpreendente. Muitas das estátuas têm corpos completos, que foram enterrados ao longo do tempo pelo solo. Isso só aumentou o mistério. Mas a grande virada veio de um lugar inesperado. A pedreira onde a maioria dos Moai foi esculpida, um local chamado Rano Haraku. Esta pedreira é como um berçário de estátuas, com quase 400 Moai, em diferentes estágios de conclusão, alguns ainda presos à rocha-mãe. É o coração da produção de estátuas e a chave para entender o seu propósito. Uma equipe de arqueólogos e cientistas, liderada pela doutora Joanne Van Tilburg da UCLA, dedicou anos a estudar intensivamente esta pedreira. Eles não estavam apenas a olhar para as estátuas, mas também a analisar o solo ao redor delas. E foi aí que encontraram a pista decisiva. Ao analisarem amostras de solo de Rano Haraku, descobriram algo incrível. O solo desta pedreira era excepcionalmente rico em nutrientes essenciais para a agricultura, como fósforo e potássio. Era muito mais fértil do que o solo em qualquer outra parte da ilha. E por quê? Porque a própria rocha vulcânica da pedreira, a tufa, ao ser extraída e quebrada, libertava estes nutrientes, enriquecendo a terra. A equipe percebeu que a atividade de esculpir os Moai na pedreira não era apenas um processo industrial, era também um processo agrícola. A escavação constante renovava a fertilidade do solo. Os antigos Rapa Nui não só criavam estátuas, como também criavam terra fértil. E eles sabiam disso. Provas arqueológicas mostram que eles cultivavam alimentos importantes como banana, taro e batata doce diretamente na pedreira, entre os gigantes de pedra. Portanto, Rano Haraku não era apenas uma fábrica de estátuas. Era um centro agrícola vital, um oásis de abundância numa ilha, onde os recursos eram, de outra forma, escassos. Isto muda completamente a nossa percepção sobre os Moai. Eles não eram apenas representações de ancestrais ou símbolos de poder. A sua própria criação estava intrinsecamente ligada à sobrevivência do povo Rapa Nui. As estátuas, especialmente as que permaneceram na pedreira, eram vistas como guardiãs da fertilidade da terra. Ao esculpi-las, os Rapa Nui acreditavam que estavam a realizar um ritual sagrado para garantir boas colheitas e a prosperidade da sua comunidade. As estátuas não eram apenas objetos passivos, eram participantes ativos num ciclo de produção de alimentos e de renovação espiritual. Elas personificavam a conexão sagrada entre a terra, os ancestrais e o povo. Esta descoberta também ajuda a explicar
Por que é que tantas estátuas nunca saíram da pedreira? Durante muito tempo, os especialistas pensaram que elas tinham sido abandonadas a meio do processo. Mas agora, uma nova teoria sugere que muitas delas foram intencionalmente deixadas lá. Elas não eram inacabadas, mas sim cumprindo o seu propósito, exatamente onde estavam, consagrando a pedreira e garantindo a sua contínua fertilidade. Elas eram o motor espiritual da produção agrícola da ilha. Cada golpe de cinzel na rocha não era apenas para dar forma a um ancestral, mas também para libertar a força vital da terra. Mas e as estátuas que foram movidas para as plataformas cerimoniais ao longo da costa, os famosos Ahu? Estas, sim, representavam líderes ou ancestrais importantes de diferentes clãs. Transportar estes colossos por quilômetros, sem rodas ou animais de carga, era uma demonstração de poder e prestígio. Ao colocá-los de costas para o mar, a olhar para as suas aldeias, os Rapanui acreditavam que o mana, ou poder espiritual, do ancestral representado na estátua, protegeria a comunidade e garantiria a sua prosperidade. Portanto, tínhamos dois tipos de rituais com os Moai: os da pedreira, focados na fertilidade geral da ilha, e os dos Ahu, focados na proteção de clãs específicos. A história da Ilha de Páscoa é muitas vezes contada como uma tragédia de colapso ambiental, uma lição sobre o uso excessivo de recursos. A narrativa clássica diz que os Rapanui derrubaram todas as suas árvores para transportar as estátuas, o que levou à erosão do solo, fome, guerra e ao fim da sua civilização. No entanto, esta nova descoberta oferece uma visão muito mais complexa e otimista. Mostra-nos um povo incrivelmente engenhoso e resiliente, que desenvolveu estratégias sofisticadas para gerir os seus recursos limitados. Eles não destruíram cegamente o seu ambiente. Eles trabalharam com ele, encontrando maneiras de o tornar mais produtivo. A própria criação dos Moai era uma forma de engenharia ecológica. Esta revelação transforma os Rapanui de vítimas passivas de um desastre ecológico em mestres da sustentabilidade, pelo menos durante um longo período. Eles entenderam a sua geologia e usaram-na para criar o solo de que precisavam para sobreviver. Os Moai, que antes pareciam ser a causa da sua queda, eram, na verdade, parte da solução para a sua sobrevivência. É uma história de inovação e adaptação, não apenas de destruição. O verdadeiro colapso da sociedade Rapanui só veio muito mais tarde, com a chegada dos europeus e as doenças e a escravatura que trouxeram, o que dizimou a população e destruiu o seu conhecimento ancestral. Então, depois de 900 anos, o grande segredo das estátuas da Ilha de Páscoa é este. Elas não eram apenas monumentos, eram ferramentas de fertilidade. A sua criação era um ritual sagrado que literalmente nutria a terra e o povo. Os Moai são um testemunho da incrível capacidade humana de encontrar soluções criativas para os desafios da vida, combinando engenharia, arte, espiritualidade e agricultura de uma forma que só agora estamos a começar a compreender. É uma história que nos ensina sobre a profunda conexão que as culturas antigas tinham com a sua terra. Uma lição que talvez seja mais relevante do que nunca nos dias de hoje. Espero que tenham gostado desta viagem ao coração do mistério de Rapanui. É fascinante como a ciência moderna pode iluminar o passado e dar-nos uma apreciação ainda maior pela genialidade dos nossos antepassados. O que vocês acham desta nova teoria? Deixem as vossas opiniões nos comentários. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e subscrever o canal, para não perderem as nossas próximas aventuras. Até a próxima!